A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuito. Vamos conhecer aqui qual é esse pecado que nos leva à morte? Está lá no livro de João a resposta desse versículo. João, capítulo 16, versículos 8 e 9, que fala assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Existe um pecado, um só, maior do que todos esses pecados que a gente vê acontecendo nesse mundo, né? É da incredulidade. Você não crê no Filho de Deus. Você não crê naquele que te justifica, que entregou o seu sangue ali na cruz para morrer no meu e no seu lugar e trazer de volta a reconciliação de relacionarmos com Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador e o nosso Redentor. O pecado de não acreditar em Deus, ele é o maior pecado que o ser humano pode cometer nessa vida. A palavra diz que aquele que crê em mim viverá. Então essa crença, ela realmente, ela deve ser verdadeiramente colocada no Filho de Deus. Jesus, ele é tão lindo que ele nos traz essa oportunidade de colocar a nossa fé no Filho de Deus, em Jesus, porque só Ele, o sangue que foi derramado é dele, por mim e por você, para nos justificar de todo o pecado, de todo o mal que o Satanás, o inimigo, colocou diante de nós, para nós pecarmos. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos colocar nossa fé em ação e saber que Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso bom pastor, Ele é a nossa justiça. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos realmente ser libertos de toda a incredulidade e deixar essa palavra mesmo guardadinha aqui no nosso coração. E possamos não só guardar ela, mas viver na prática. O que é viver uma vida com Jesus? O que é viver uma vida eterna, né? Esse final de semana eu tive uma perda, assim, muito significativa, né, do meu animalzinho de estimação. E já tinha mais de 11 anos, né, de convivência com a minha Pepinha. E foi difícil encarar isso. Foi muito difícil. Muito. As situações veio assim, pesada mesmo, sabe? Com dificuldade de falar, Deus, agora, pelo que eu estou vendo, ela vai embora. E na hora ali que ela estava ali passando mal, se contorcendo de dor, eu fiz uma oração: Jesus, eu amo a minha cachorra, muito feliz por esses anos todos, mas faça a sua vontade, Senhor, não faça a minha. Não permita que ela fique aqui contorcendo de dor, sofrendo. Não, Jesus. E eu tinha certeza que quando ela morresse, ela ia descansar. Ia ser livre dessa dor física que a gente passa aqui, né? E aí, com menos de 5 minutos que eu entreguei essa oração, eu fiz essa oração para Deus, ela foi embora. Ela morreu. E levando aqui para o nosso mundo humano, né? Eu também já encarei uma dor de perder meu bem. Um dos meus bens mais preciosos foi minha mãe. E quando ela foi embora também não foi fácil. Foi muito difícil. Muito. Isso já tem 6 anos que eu convivo aqui nesse mundo sem ela. Mas
Eu, quando fui despedir dela, dar um tchau, um adeus, eu simplesmente declarei ali naquele caixão, diante do corpo físico dela. Porque a alma, ela já não estava ali mais, o espírito já não estava ali mais. E disse para ela: mãe, até logo. Eu vim aqui te dizer até logo. Porque eu sei para onde você vai e sei para onde eu vou também. E ela era uma pessoa assim, que apesar das falhas, apesar dos erros, a fé dela estava ali guardadinha no coraçãozinho dela. Porque a gente viu que é uma mulher, apesar dos erros e das falhas, esse pecado que ela não cometeu, ela sempre creu no Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos ter essa certeza de que estamos no colo, nos braços do Pai, e Ele não nos desampara. Passar luta, aflição, todos nós vamos passar. Mas uma coisa é passar uma luta com Deus e outra coisa é passar uma luta sem Deus. Então o Senhor é tão lindo, que Ele nos dá esse suporte, essa presença, que só Ele pode segurar na nossa mão e nos dar força para avançar e realmente fazer com que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, na pessoa do Filho de Deus. Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa trazer um consolo, que há esperança. Temos um advogado que nos justifica. Falha, nós vamos falhar mesmo, vamos errar mesmo. Mas que o pecado possa ser realmente algo que não foi a gente que escolheu, que seja um acidente na minha vida e na sua vida. E se falharmos, nós possamos arrepender e falar: Deus, eu sei que o Senhor é o meu advogado, o Senhor me conhece, me livra desse embaraço. Que nós possamos ser livres de todas as mentiras do diabo. Porque aquele que está em Cristo já não há mais condenação. E o meu lugar e o seu lugar é em Cristo Jesus, no Filho de Deus, porque é Ele que nos purifica de todo o pecado. É o sangue dele que nos lava, que nos faz novas criaturas, novas pessoas, e que a nossa alma cada dia possa ansiar por Ele, pedir ao Senhor mesmo para que possamos ser transformados por Ele. E esse lugar de descanso, de refrigério, só encontramos nos braços dele, só em Jesus. Muita gente não vai para o caminho porque fala: eu bebo, eu fumo, eu levo uma vida toda torta. Uma linguagem do mundo aí, né? Uma vida toda desgraçada. Eu não vou. Só que isso é uma mentira. Porque Jesus falou: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Jesus fala para você vir do jeito que você está. Mas a coisa mais linda, Ele não vai deixar você como você está. Mas Ele te recebe como você está. Ele te recebe. Ele te recebe. Vai para os braços do Pai. Mata toda a incredulidade na mente das mentiras do diabo no seu coração e vai. E você vai experimentar a restauração, a cura, o livramento de Deus que o Senhor tem para mim e para você, da nossa vida aqui, que é um momento, uma passagem, e daqui para a eternidade, em nome de Jesus. Seja profundamente tocado por essa palavra, despertado, e remova toda a incredulidade do seu coração, de não crer no Filho de Deus, porque Jesus, Ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador, e tudo que nós temos vem dEle. É um presente dele, dado gratuitamente. Basta apenas você crer no Filho de Deus. E essa crença aí vai transformar você, vai libertar você e vai fazer você uma pessoa nova em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz. Que o Senhor continue sustentando a sua vida, te dando esse entendimento, essa revelação que só nos braços do Pai a gente pode encontrar. Em nome de Jesus.